De volta com o programa Brasil Cristão. Graças a Deus estamos ao vivo para todo o Brasil e além do Brasil também. E a festa da nossa padroeira está se aproximando, segunda-feira, dia 12. O nosso coração vai estar voltado ao Santuário de Aparecida, à nossa Mãe do Céu, rezando e honrando a nossa Mãe que veio para nos abençoar, proteger o nosso Brasil, nos guardar e conservar o nosso país. Um país cristão que ama Nossa Senhora. E olha, o Shopping Católico preparou para você produtos da Mãezinha do Céu. Nós vamos falar aqui nessa semana toda, tá bom? Por quê? Porque se você é devoto da Mãe Aparecida, você precisa ter aí na sua casa, no seu cantinho de oração, a imagem de Nossa Senhora Aparecida e esses textos lindos aqui que o Shopping Católico está disponibilizando para você. Ah, Drica, eu já tenho o texto, mas eu tô doida para dar de presente. Ótimo, você leva os dois, dá um de presente e o outro você fica para você. É fácil de adquirir. Você nem precisa sair de casa acessando nossa loja virtual, shoppingcatólico.com.br. Ou você pega o telefone, liga aqui no nosso call center, 19 3871 9620, pede o seu texto, pede a sua imagem e pronto, vai chegar aí no conforto da sua casa, simples assim. Nós precisamos sim ter e adquirir produtos que evangelizam e que nos levam para Deus, né? Levam o nosso coração para Deus, tá bom? Então acesse shoppingcatólico.com.br ou 19 3871 9620. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Ô Padre Douglas, diga, pois. Tudo que estamos conversando aqui nesse programa de hoje, que nós estamos falando da manifestação carismática, coisas que nunca nos contaram, mas aqui a gente conta. Brasil Cristão fala! Na verdade, tudo isso está bem detalhado, explicado em um curso sobre a Via Carismática, né, que leva o nome, a Via Carismática, no site do CERN Brasil, não é? Nós vamos dar agora para você o endereço, né, cernbrasil.com.br. Só .com, não tem BR, cernbrasil.com. Você acessa esse site, está aí nas telas, agora você está aparecendo, olha o site aí, tá vendo? E você procura então o curso A Via Carismática. É uma coisa que você precisa saber, que quem está dando o curso A Via Carismática é o Padre Douglas. Ele dá o curso todinho, né, Padre? E tem também no seu site, se a pessoa entrar no padredouglaspinheiro.com.br. Se a pessoa quiser entrar lá na área de cursos, né, tem o curso de perdão em cura interior, do qual nós falamos segunda-feira, e logo abaixo, não lembro a ordem exata lá no site. E tem o da Via Carismática, que eu gravei aqui nos estúdios da TV e foram disponibilizados para o Centro de Estudos Renovação no Espírito, né, que é uma iniciativa ligada à Associação do Senhor Jesus. Por isso nós estamos sempre divulgando, né, links do CERN, a página do CERN, você entra lá. E eu fiz esse curso, não me lembro agora quantas aulas, mas são bastante aulas. Cada aula com 25 minutos a meia hora. Se eu não me engano, umas 18 aulas. Fazendo toda essa abordagem, né, do Espírito Santo, da história da igreja, essa veia carismática, em como ela se enquadra na igreja de maneira geral, né, que eu chamo lá de abordagem eclesiológica, e tem no final, as últimas aulas, a abordagem prático-pastoral. Né? Afinal de contas, né, como dizia meu avô, no frigir dos ovos, onde que a gente encontra e como a gente deve abordar e compreender esses fenômenos, essas manifestações no nosso cotidiano cristão, né? Nas nossas paróquias e nas nossas comunidades. Eu aconselho você a fazer o curso, porque lá eu dou, né, bastante conselhos, muita coisa que eu preparei ali foi não só com pesquisa bibliográfica, mas a partir da minha experiência, tanto exercendo ministério carismático, como na experiência de ministério pastoral, como pároco, como sacerdote. Né? E quando a gente colocou esse título, Drica, o que nunca nos contaram, veja, não é que não nos contaram porque não quiseram, ou porque eram maus. Não. Não, porque realmente... Estava escondendo, né? Não se trata disso. Mas porque realmente esta veia carismática, não é? Essa linha carismática que sempre esteve na igreja
mas estava lá sem nós darmos muita atenção. Foi o Concílio Vaticano II que trouxe isso novamente à tona, né? Trouxe a pauta. Então, não foi o concílio que deu origem. Não, no Concílio Vaticano II, inclusive, o Papa falou, né? Que queria que a igreja respirasse novos ares, que fosse um novo Pentecoste, uma renovação de espírito na igreja, né? Deus ouviu. Exatamente. Né? O Papa João XXIII disse isso, né? Exatamente. Nós vamos agora receber um convidado, Padre Douglas. Nós vamos receber um convidado que bebeu desta ação do Espírito Santo na igreja, que é um sacramental carismático. Ele é sacramental. Agora a gente vai ficar brincando aqui. Ele é mariano. Coisas. Ele é mariano. Enfim, tudo que um católico Ele é conservador. Ele é conservador. Ele é o Reinaldo Reis. Seja bem-vindo aqui no Brasil Cristão mais uma vez. Reinaldo. E aí, Reinaldão? Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Reinaldo. Saudade. Reinaldo, querido, um prazer tê-lo aqui novamente, não é? Igualmente. Quero aproveitar, já que eu me lembrei agora, a sua presença e anunciar para todos que amanhã no nosso grupo de oração, quem vai estar pregando para nós será a Reinalda, a esposa do Reinaldo. Eu já aproveito que já faço a minha divulgação do grupo de amanhã para todo mundo se preparar, né, amanhã para a nossa tarde de louvor. Reinaldo, nós estamos falando então da manifestação carismática na igreja, né, ao longo de sempre, não é? E trazendo um olhar sobre essa ação do Espírito Santo que acontece na igreja desde sempre, mas que a gente não tinha acordado. Achava que toda essa ação, os carismas e a cura se pertence a um movimento, a uma ação, a um pequeno grupo de pessoas, não é? Você que estava no comecinho aqui, quando a renovação chegou no Brasil, Reinaldo, você bebeu, né, dessa fonte aqui no Brasil, quando começou essa corrente de graça acontecer nos nossos corações, você também fez uma experiência maravilhosa com essa igreja que é carismática, não é mesmo? Verdade, querida. Eu estava na igreja já desde os 15 anos, participando ativamente. Eu tinha bastante participação em Congregação Mariana, Legião de Maria, existia a CJC, que era a Comunidade de Jovens Cristãos. Então, quando a renovação chegou ao Brasil, eu estava trabalhando com o Padre Haroldo no TLC, Treinamento de Liderança Cristã. E foi com um grupo do TLC que ele começou a experiência a respeito da renovação carismática. E o que é muito importante, né? Como você disse, a renovação, a efusão do Espírito aconteceu desde todo sempre. Mas o problema é que a gente não tinha adequada consciência a respeito das possibilidades de relacionamento com a pessoa do Espírito e nem sabia do que ele era capaz de nos oferecer, né? Então, foi assim como se abriu a nossa visão, né? Através do estudo, através da oração, através da abertura de coração. E isso, então, causou aquilo que Santo Tomás fala de uma promotio, né? Uma promoção no estado de graça nosso, daqueles começos, né? A gente foi transferido de um precedente estado de graça a um novo e mais elevado estado de graça, sem dúvida, né? Aí com a visão agora dessas realidades do Espírito Santo bem mais latente, presente na nossa vida. Então foi um momento marcante. Reinaldo, no primeiro bloco, nós estávamos falando aqui sobre o termo carismático, né? Eu até fiz a comparação assim. Seria estranho a gente dizer, olha, aquele católico é sacramental. Ué, todo católico é sacramental, não é verdade? Assim também, dizer todo católico aquele católico é carismático. Aí a gente não vê com estranheza, porque na atualidade se associou carismático com um membro de um movimento ou de uma nova comunidade. Quando na realidade nós precisamos agora, sobretudo com as últimas falas do Papa Francisco de 2017 para cá, não digo purificar, mas redimensionar o termo carismático,
né? Para que todos os que nos acompanham, muitos dos que nos acompanham, talvez não frequentem um grupo de oração, uma nova comunidade, mas já devem ter feito experiência carismática, e talvez só não dê esse nome às experiências que viveu. Então, o que eu queria pedir para você, fala um pouco para nós sobre esses últimos pronunciamentos do Papa Francisco e dos dicastérios romanos, sobretudo para os leigos e a família, sobre o que é a corrente de graça carismática, muito mais do que o movimento. Faz essa distinção para quem nos está acompanhando, para que as pessoas compreendam. Então, eu estou com uma certa dificuldade de ouvir o teu áudio com clareza, padre, tá? Mas eu vou tentar ver se eu entendi, né? Uhum. É claro que, em certo sentido, como já dizia o cardeal Sunes, né, todos na igreja são carismáticos, né, nesse sentido de que, claro, nós na Igreja Católica, especialmente, recebemos o batismo e com ele o Espírito Santo, desde de criança na nossa igreja, geralmente, né? Então, o termo carismático foi ganhando essa conotação, especialmente a partir de um evento que foi muito importante para a nossa história. Nós sabemos do pentecostalismo clássico, né? Então, o pentecostalismo clássico não se chamava renovação carismática, né? E por quê? Ele tinha algumas prerrogativas, né? Ele, por exemplo, duas importantíssimas. Eles achavam que as línguas, a oração em línguas, era o sinal da repressão do Espírito, e acreditavam que a repressão do Espírito era uma segunda experiência na vida espiritual. Você se convertia com o batismo na água, que era o batismo no sangue de Jesus, e se convertia, mas depois precisava de um outro batismo para a missão. Então, as igrejas tradicionais tinham dificuldade com isso, né, de aceitar essas duas coisas. Então o que acontecia? As pessoas iam para um evento do pentecostalismo, faziam a experiência, voltavam para suas igrejas, e ali havia uma cisão. Os que concordavam em seguir nessa linha de reflexão, e os que não achavam que não estava certo, de achar que tem que ter um segundo momento para receber o Espírito Santo. E isso foi até o pastor Dennis Bennett, um pastor americano, episcopaliano, né? E ele foi fazer a experiência num encontro do pentecostalismo, e ele voltou para a sua igreja e falou que ele não via necessidade de deixar a sua igreja para seguir aquilo que era a proposta pentecostal. Ele achava que ele podia continuar isso sem renunciar a nada da essência da sua religião, da sua fé, né? E, então, assim, não aceitando esses dois parâmetros do pentecostalismo. Então, a partir dele, ele tem um livro que faz um sermão num domingo de manhã, onde ele reúne a congregação, fala: eu fiz a experiência da infusão do Espírito e não quero deixar a minha igreja, porque essa infusão pode ser encarada de uma outra maneira. Nasce aí o termo renovação carismática, que é o neopentecostalismo. É a mesma coisa. Então, o neopentecostalismo são esses pentecostais que não se afinam com tudo aquilo que está no clássico. Então, as igrejas históricas começam a entrar na renovação carismática, né? Os presbiterianos, os batistas, os luteranos, começam a ter renovação carismática presbiteriana, renovação carismática episcopaliana, e mais para frente um pouco, 69, renovação carismática católica. Então o termo vem daí, é importante para nós, né? Mas ele, como o padre disse, ele serve assim mais para nos referir a um movimento. Nós podemos dizer, há uma vantagem da renovação carismática. Ela significa que nós somos uma renovação da vida, do exercício dos carismas que estavam em desuso, né? Nós não estávamos abertos para ele. Então, é uma renovação dos carismas
e é uma renovação da igreja pelos carismas, né? Mas ela também não pode ser reduzida apenas à dimensão carismática, né? A experiência do Espírito não é apenas uma... o Espírito tem muito mais do que carisma para nos oferecer, né? O importante é a vida no Espírito, que inclui os carismas, que são importantíssimos, mas que não se reduz a eles. Perfeito, Reinaldo. Não sei se você consegue me ouvir agora. No final da minha pergunta, que talvez você não conseguiu escutar, foi justamente, na minha pergunta estava englobado o que você já disse, então você respondeu, mas no final eu pedi para você fazer para o nosso público essa distinção, né? É apenas uma diferenciação, não é um juízo negativo, mas uma diferenciação que o Papa Francisco tem proposto, para que fique claro que a dimensão carismática, ela não se refere a um movimento de forma exclusiva ou nova comunidade, não é? Mas a corrente de graça. Fala para nós um pouco sobre isso. Exatamente, é muito importante isso que o Papa trouxe à tona, né, a partir de uma fala do cardeal Sunes. O ICRIS já trabalhava nesse sentido mais ou menos. O último estatuto do ICRIS, eu tive a graça de escrever o preâmbulo. E lá, eu defino a renovação carismática como uma possibilidade enquanto movimento. Quer dizer, é uma grande graça de Pentecostes, dizia eu, ele falou um outro termo, uma grande graça de Pentecostes que se expressava em inúmeros matizes. Aí eu vou dando exemplos, que é os que ele usou. Ele pegou o Estatuto do ICRIS, né? Institutos religiosos, redes de televisão, pregadores individuais, ministérios pessoais, mas também podia se organizar como movimento. Porque, padre e telespectadores, havia um conflito um pouco no Brasil, especialmente, e em alguns países que até rejeitaram sempre, a questão do movimento. Eles não acreditavam que era possível que aquilo que era a proposta pentecostal pudesse se reduzir a um movimento. Aqui a gente teve grandes defensores dessa ideia. Mas o que a gente estava dizendo é que nós não éramos um movimento como os outros. Nós não tínhamos as prerrogativas que outros movimentos têm. Nós não tínhamos consciência, nós não tínhamos fundadores, nós não tínhamos um livro de regras, não tínhamos um manual de acompanhamento. Claro, mas também a gente tinha outras coisas que nos identificavam como movimento na igreja. Uhum. Reinaldo, eu queria fazer uma pergunta que está aqui me passando pela cabeça enquanto você foi falando. Existe, né, dentro da igreja um certo preconceito e de repente acho que caiu a ligação. Nós vamos tentar de novo, mas enquanto isso eu vou fazer a pergunta para o senhor, padre. Sim. Eu não sei se a palavra seria um pré-conceito, não é? Ou uma rejeição, talvez, a essa palavra pentecostal ou pentecostalismo. Sim. E aí as pessoas que rejeitam a manifestação do Espírito da forma que ela vem na renovação carismática, esse povo é igual o povo pentecostal. Nossa igreja não veio de Pentecostes, essa palavra não provém dessa palavra Pentecostes. Essa rejeição a este nome não é uma coisa muito legal. Uma coisa é a igreja pentecostal protestante, outra coisa é o Pentecostes aqui na nossa igreja. Geralmente nas sextas-feiras nossas aqui, a gente sempre fala sobre esse assunto, né? Como as palavras vão adquirindo outras cargas, né? A gente sempre fala isso para explicar realidades. Com a igreja não é diferente. Quando nós dizemos assim, a igreja é profundamente pascal. Ninguém acha estranha essa palavra. Pascal, de Páscoa. Nossa, realmente, Cristo morreu e ressuscitou na Páscoa. Pois bem, a igreja é pascal e a igreja é pentecostal. Ai, não, credo, coisa de protestante, não sei. Percebem como a palavra ela vai carregando
Ela não, nós carregamos ela, né? Jogamos em cima da dela. nossa mediocridade Peixas, pequenininha. rótulos, né? Acrescem significados que ela em si mesma não tem. Pentecostal remete à experiência de Pentecostes, entende? Grosso modo, é isso. Agora, quando começou esse avivamento espiritual, no início do século XX, ao qual o Reinaldo se referia, né? Ele começou em igrejas protestantes, né? Podemos até falar um pouco mais sobre isso, e ao longo do século XX, as igrejas novas que surgiram a partir dessa experiência precisavam se autodenominar de alguma forma. Pegaram a palavra pentecostal, mas ser pentecostal remete a uma experiência e não às igrejas do século XX que foram na experiência buscar essa palavra. Né? Eu acho que o Reinaldo já foi reconectado. Reinaldo, querido, pode voltar aqui à nossa sala, aqui no Brasil Cristão. Eu tive que trocar de aparelho, desculpa. Não tem problema. Eu vou continuar aqui com o Reinaldo, mas exatamente isso que o padre Douglas estava falando. Nós estávamos falando aqui da palavra pentecostal, Reinaldo, porque no fundo, eu não sei se você acompanhou aqui a explicação do padre Douglas, porque as pessoas têm um pouco de rejeição, os católicos, né, com essa palavra pentecostal, mas se nós formos ver a fundo, nas definições, pentecostal é mais católico do que protestante. Né? Eles tomaram essa palavra para definir as novas denominações que o padre Douglas acabou de falar das igrejas protestantes, mas o pentecostal vem de Pentecostes e ele é muito mais católico do que protestante. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Isso, sem dúvida. A igreja que estava presente no Pentecostes era nossa, né? Os outros surgiram muito tempo depois. Mas também no Brasil, e também entre os teólogos aí, há uma certa resistência. No começo, aqui na história, a resistência era muito forte, porque estava ligado àquele problema do protestantismo aguerrido, que veio para a América Latina e para o Brasil para combater a Igreja Católica e tudo. Então, a Igreja como um todo rejeitava essa ideia de nós estarmos nos ligando ao pentecostalismo, porque o pentecostalismo protestante, em certo momento, foi realmente de luta contra a Igreja Católica. Então, por isso que também em muitos países se optou por renovação no espírito, né? Itália, Portugal, a França tem um outro nome também, e alguns lugares, os Estados Unidos principalmente, começou com renovação carismática. Os Estados Unidos que começou com renovação carismática. Mas eu queria falar um pouco do termo pentecostalismo, que algumas pessoas também defendem que é incompatível. Não, o pentecostalismo é nosso. Bento XVI dizia, acho que não sei se foi em Sydney, ou foi em Fátima, mas foi num Pentecostes. Bento XVI dizia assim: não existe igreja sem Pentecostes e não existe Pentecostes sem Maria. Está definindo a nossa igreja, claro, né? Então, o fato de sermos um pentecostalismo não significa que nós estamos nos referindo ao pentecostalismo que nasceu aí no começo do século passado, né? Alguns atribuem ao primeiro dia do século, alguns de 1906, mas não significa isso. Significa outra coisa que Bento XVI. Bento XVI, no aniversário do cardeal Cordes, que não era cardeal ainda, era o bispo, Dom Cordes, que acompanhou a renovação depois do cardeal Sunes por 12 anos, ele estava agradecendo tudo que o cardeal fez pela renovação. E ele fala assim, e ele agradece o cardeal Sunes, fala, você foi o primeiro a reconhecer o caráter pentecostal dos movimentos a partir do Vaticano II. Quer dizer, nós temos um caráter pentecostal, não tem problema nenhum com isso, né? Nós não estamos aqui renunciando a nada do que é nosso, pelo contrário, como disse você, estamos assumindo aquilo que sempre foi nosso, né? Pentecostes é uma experiência genuinamente católica, né? A história, às vezes, faz essas nuances de terminologia, mas é legítimo dizermos, sim, que nós somos pentecostais, nós somos carismáticos, e o que diferencia-nos uns dos outros
é uma maior ou menor consciência do significado desses termos e do papel do Espírito Santo. Isso também são palavras do Cardeal Sunes, no livro Espírito Santo, Uma Nova Esperança. É isso. Maravilha. Então, Muito bem. eu acho que a gente pode separar as coisas, não misturá-las a priori, mas entender que é possível usá-las. Como era o termo batismo do Espírito Santo, né? Que foi rejeitado, nós somos até aconselhados a não usá-lo, e depois o magistério vai falar que nós devemos compartilhar com todos da igreja, e aí que é importante, a graça do batismo no Espírito Santo. E não é para que todo mundo se torne carismático, que o Papa está falando isso. Ele está falando que para que todos tenham um caminho de crescimento na busca da santidade. O batismo do Espírito é uma porta de entrada para a busca da santidade. Isso Muito João bem. Paulo dizia para nós. Então, não há que ter conflito. Nós, quando nos falamos de pentecostalismo, nosso não é o pentecostalismo histórico, o pentecostalismo de igrejas, não. É o pentecostalismo decorrente do evento de Pentecostes que começou com a nossa igreja. Perfeito. Reinaldo, justamente A nossa igreja começou. era essa pergunta que eu ia, né, fazer para você também. Nós falávamos aqui sobre os termos e a carga que as palavras vão recebendo ao longo do tempo. Hoje nós chamamos, né, essa experiência crítica de conversão, de batismo no Espírito Santo, uma expressão mais espiritual de dons carismáticos. Dentro da igreja nós damos esse nome, renovação carismática. Você, como um jovem na época, né, ali nos anos 60 para os anos 70, quando viveu as primeiras experiências de oração com o Padre Haroldo, né, o início da expressão carismática aqui no Brasil, você chegou a fazer, né, um itinerário de pesquisa e encontrou essas experiências, né, nos documentos ou na história da igreja, não necessariamente com estes nomes, porque talvez seja o que algumas pessoas têm dificuldade de linkar, como se tudo que nós estamos vivendo agora fosse invenção nossa de agora, do século XX para cá. Então, é interessante, Padre Douglas, porque eu fui batizado no Espírito no TLC. Eu não sabia que isso se chamava batismo. Né? Eu e um amigo meu de adolescência, nós éramos do interior de São Paulo, a Oriflama, fomos para Campinas para estudar, e aí começamos a trabalhar. E numa experiência do TLC, nós dois tivemos uma profunda experiência de Deus, choramos muito na capela lá da Vila Brandina, e do nada, né? Do nada. Bom, tivemos aquela experiência, foi bonita, mas viemos a descobrir que isso era o batismo do Espírito muito tempo depois. Na verdade, quando começa as experiências, né, o movimento, que nem movimento era ainda bem definido, não se chamava renovação carismática. Então, se você olhar os primeiros documentos, os primeiros livros, os livros do Padre Haroldo, você vai ver lá pentecostalismo da Igreja Católica, né, o movimento pentecostal católico, né, o primeiro livro lá da Universidade de Notre Dame, que foi na sequência, 3 semanas depois de Duquesne, o primeiro teólogo escreve defendendo essa experiência. O livro se chama O Movimento Pentecostal na Igreja Católica. O documento de La Serra, que foi os bispos da América Latina, 107 bispos, entre eles o nosso representante, que foi bispo de Santos, né? E foi nosso diretor também. Ele vai falar de renovação pentecostal, renovação espiritual. Ele não vai falar de renovação carismática. A renovação carismática, e nós não tínhamos literatura nenhuma. O senhor conhece a história aí do Católicos Pentecostais, que um pastor aí de Pindamonhangaba edita. É o primeiro livro, né, que é do Kevin e da Dorothy Hanagram. É o primeiro livro em português que a gente tem sobre
renovação carismática. E lá não fala de renovação carismática ainda como movimento. Mas foi com o passar do tempo e com a introdução de participantes da cultura americana na renovação do Brasil que a gente vai assumir esse termo, vai ter consciência dele. A gente foi tendo consciência da experiência da infusão e foi buscando isso mais, a explicação na patrística. Nós já sabíamos o que tínhamos, fomos descobrindo que era possível ter mais, que era possível ter de novo, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, é possível ter mais. Mas o termo vem depois, quando o Padre Eduardo vem para o Brasil, já ordenado, ele traz aqui alguns padres, né, como o Padre de Grandes, o Padre Jorge Kozik, tinha mais um americano que vinha com ele sempre aqui. Esse pessoal introduz aqui o termo carismático, e aí com eles também, assim, um forte acento na prática dos carismas. Porque a gente foi muito mais do estudo antes dessa fase. Nós éramos muito mais estudiosos da graça, em cima de livros protestantes, e não tínhamos a experiência direta. Aí vem Padre Eduardo Daugert, que tinha a experiência, tinha o conhecimento, e traz outros padres, já com, então, o viés de renovação carismática. Muito bem, Reinaldo. A sua participação para nós hoje foi riquíssima. Obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez no Brasil Cristão. Aliás, você está espaçando demais para vir ao Brasil Cristão. Precisa vir um pouquinho mais perto, assim, das vezes. Obrigado, e Deus abençoe você, querido. Fica com Deus, Reinaldo. Um abraço. Obrigado. Deus abençoe aí. Benção, Padre. Deus abençoe. Ótimo. Ó, você que está nos acompanhando, não esqueça que você pode ter tudo isso que você está ouvindo aqui de forma detalhada em um curso chamado A Via Carismática na página do cernbrasil.com. Você acessa, procura A Via Carismática, o Padre Douglas que está dando esse curso. Você vai aprender muito mais, porque lá está bem detalhado. Isso aqui é um gostinho para você, não é mais está sendo bom, não está? Olha quanta coisa nós já aprendemos hoje, Padre, e ainda não acabou. Porque tem o próximo bloco, nós vamos para o intervalo agora e já voltamos. Ô padre, chama o intervalo, vai, na linguagem aí da... Muito bem, então agora vamos começar o intervalo. E depois, né, do intervalo, nós vamos conversar que a gente tem umas coisas novas para te contar. Ai, que legal, já já a gente volta.